porque em nós há uma resposta, em nós há uma esperança, em nós há Cristo, e Cristo é a resposta, Cristo é a esperança, Cristo é o que as pessoas estão tendo a necessidade de receber nestes dias tão turbulentos, nestes dias de tantas desilusões, decepções do povo brasileiro, das pessoas que moram nesse país. Então, que nós, neste momento em que o povo chora, as pessoas clamam por algo, que nós possamos ser esta resposta, ou seja, o canal desta resposta para estas almas que estão famintas, desejosas de conhecer o caminho, desejosas de conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus, que é Cristo. Que nós, a partir de hoje, possamos ter este desejo de ver pessoas se convertendo a Cristo, pessoas se convertendo a esta graça, desejando ter as suas vidas transformadas, desejando ver algo novo acontecer, algo novo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Novo. Deus tem coisas novas para manifestar. E o coração da mensagem, da reflexão desta tarde é exatamente este. A Bíblia nos ensina que as pessoas, elas são despertadas para a fé cristã ao ouvirem a mensagem desta fé cristã, ao ouvir a pregação. Mas não pode ser qualquer pregação. A pregação tem que ser da palavra de Cristo. É o que diz Romanos 10, versículo 17. Assim a fé vem de que forma? Pela pregação. E a pregação, ela vem o quê? Pela palavra de Cristo. Então, a pessoa vai ser despertada pela fé se ela ouvir o quê? A palavra de Cristo. E onde está a palavra de Cristo? A palavra de Cristo está aqui. E está aqui dentro de nós. E quando você compartilha a palavra de Cristo, o que acontece? Pessoas são alcançadas pela fé. A fé se manifesta. E quando a fé se manifesta o quê? A salvação. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de quem? De nós. Porque senão a gente poderia até se gloriar. E Deus não quer isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então, hoje eu e você estamos aqui porque algum dia, ou nossos pais, ou nosso pastor, ou um amigo, ou um parente, alguém pregou a palavra de Cristo para nós. Nós só estamos aqui hoje porque um dia ouvimos falar desta fé. Engana-se quem pensa que evangelizar é missão apenas do pastor. Não. Evangelizar é missão de todo crente em Jesus. Eu tenho esta missão e você também tem esta missão. A missão de evangelizar, a missão de levar a palavra, a missão de ser canal para que a fé seja manifesta na vida daqueles que ainda não creem, na vida daqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. Amém? Então, todo crente no Senhor
precisa compreender que evangelizar é um desafio a ser abraçado por toda a igreja. Homens, mulheres, idosos, jovens e até mesmo pelas crianças. As crianças também podem compartilhar essa mensagem. Amém? E é interessante que Jesus falou a respeito disto. Ele disse algo muito importante para que a gente possa entender. E lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você não pode ficar escondido. Os seus vizinhos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho precisam saber que você tem uma mensagem, que você tem algo a compartilhar com eles, que você tem algo para abençoar a vida deles, algo transformador, algo que pode mudar a eternidade da vida de cada um daqueles que estão ao seu redor. Amém? Nem se acende uma candeia. O que é uma candeia? Uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ou seja, ninguém acende uma lamparina e coloca ela escondida embaixo de algum lugar. Ou seja, mais uma vez eu digo, você não pode ficar escondido no meio da multidão, porque você tem uma mensagem poderosa, uma mensagem que transforma, que liberta, que cura e que conduz à eternidade, conduz à vida eterna. Amém? Aleluia! Você já tinha em algum momento parado para pensar que em você há uma esperança? Há uma palavra de esperança, há uma palavra que conduz as pessoas a um estado de paz, a um estado de sossego. Porque quando as pessoas não conhecem esta mensagem que você conhece, elas não têm esperança, elas não têm perspectivas, elas não sabem a quem recorrer. No momento de dificuldade, nós sabemos a quem recorrer, mas as pessoas que desconhecem esta esperança, esta mensagem, não sabem a quem recorrer. Mas você sabe. Amém? Você sabe a quem recorrer. A Cristo. E 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo do 6 ao 8, diz assim: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas receberam, apesar da tribulação, a palavra recebida com alegria no Espírito do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto
de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, esta fé, ela precisa ser divulgada. A fé que Deus te concedeu, esta fé que é um dom, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser falada, ela precisa ser testemunhada. João capítulo 1, versículos do 14 ao 17, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, amadas, a graça e a verdade é por meio de Jesus. É por meio de Jesus. Então, esta palavra, a palavra de Cristo, que nós lemos lá no início da nossa mensagem, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, esta graça e esta verdade precisam chegar aos corações, precisam chegar à vida daqueles que não têm esperança. É esta esperança da qual nós estamos falando nessa tarde de sábado. A esperança que está em você precisa ser compartilhada. Todas nós somos chamadas a dar testemunho de Cristo. Divulgar o Evangelho, divulgar esta graça e esta verdade. Nós não podemos nos conformar com aquilo que já nos fez bem, que já temos, e nos calar, ficar em silêncio, muitas vezes por timidez ou por medo de não ser aceito, de ser rejeitado. Se formos, se ao divulgarmos, se ao falarmos desta graça e desta verdade, se nós formos rejeitados, não tem problema. O que não pode ser deixado de falar é a respeito da esperança, a respeito da mensagem que nós temos. Essa mensagem não pode ser parada. Esta mensagem, ela tem que correr, ela tem que avançar. Nós estamos vivendo os últimos tempos, isso já é conhecido de todos. Então essa mensagem, ela tem que correr, ela tem que alcançar vidas, ela tem que transformar vidas, ela tem que mudar situações. Amém? É um mandamento do Senhor. Marcos 16:15, todos nós conhecemos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Ah, mas o meu chefe, ele é muito bravo. O meu chefe, ele é muito estressado. É a toda criatura. Amém? A toda criatura. Ah, mas esse colega de trabalho, ele não, eu olho assim, eu acho que não tem jeito não. A toda criatura. Ah, aquele meu parente lá, que nunca quis saber de ir na igreja. Não, eu acho que falar dessa esperança é para toda criatura. Amém? E às vezes, mesmo sem palavras, com as nossas atitudes corretas, atitudes de falar a verdade, agir com honestidade, fazer com que as pessoas se sintam amadas, queridas de verdade. Tudo isso às vezes fala,
transmite essa mensagem por nós. Abre portas para que a gente possa chegar e falar de Jesus e falar da salvação que há em Jesus. Nós somos a luz deste mundo, amados. Os dias são dias escuros, de trevas, dias, né, em que as pessoas, como volto a dizer, elas estão perdidas, sem ter a quem, em quem buscar socorro, a quem recorrer. A gente precisa resplandecer nesse momento em que tudo está escuro à nossa volta. Filipenses 2, 15 e 16 fala sobre isso. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como quê? Luzeiros do mundo. O mundo está do jeito que está? A corrupção, essa geração é pervertida? Vamos fazer, né, a diferença, vamos resplandecer, vamos iluminar estes tempos de escuridão, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida. Você é uma preservadora, um preservador da palavra da vida. Esta palavra da vida precisa ser preservada por você. Ela precisa ir avante, encontrar lugar nos corações através da sua vida. A obra que Cristo realizou nas nossas vidas é uma mensagem. Talvez você diga, bispo, eu não sei como falar, eu não sei o que falar. A sua história com Deus é uma mensagem. O que Jesus fez na sua vida é uma mensagem. Não tenha vergonha, nem medo de falar. Mas e se as pessoas reagirem mal? Você fez a sua parte. É claro que a gente tem que ser sábio, ser sábia para saber a hora certa de falar. E o versículo que nós lemos, o principal no início, diz que nós temos que estar prontos para o quê? Para responder. Às vezes a oportunidade ela é colocada na sua frente de uma hora para outra. Deus, Ele quer que você esteja sempre preparada para responder àqueles que te perguntam a respeito de quê? Da esperança que você tem. E é a esperança que você tem no Senhor. O mundo não pode nos calar. O mundo não pode nos causar medo, nos bloquear, nos fazer retroceder num momento, né, de evangelismo, num momento de confortar alguém, de consolar alguém, muitas vezes de ajudar uma pessoa que está prestes a cometer algo que vai prejudicá-la. A gente não pode ter medo de falar. Se for bem recebida, amém. Se não for, fizemos a nossa parte. Mas a gente não pode ver as pessoas indo para o abismo, as pessoas fazendo o que é mal, que vai prejudicar a vida delas, a vida da família delas, e simplesmente não falar nada. A gente tem que buscar no Senhor sabedoria para saber a hora e a forma como falar. Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, né, do antigo pacto. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Nós temos visto a televisão, se você ligar a sua televisão, você vai ver uma quantidade de lugares que se dizem igreja, que falam que são, né, igreja,
homens que se dizem pastores, pervertendo as pessoas por causa da sua ganância, ensinando o que não devem, ensinando as pessoas a colocarem a fé naquilo que não é Cristo, ensinando as pessoas a colocarem a fé em objetos, em coisas que não vão dar resultado, que não agradam a Deus, que são coisas vazias, são coisas desprovidas de significado bíblico. Então a gente não pode deixar essa turma avançar e ficar retendo, né, por vergonha, por timidez, a palavra que nós conhecemos e que pode realmente fazer diferença, que pode realmente transformar vidas. Precisamos fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Quantas famílias, né, você deve conhecer, né, que estão sendo enganadas, estão sendo envolvidas, né, por falsos mestres, por falsos ensinamentos. E você pode, porque você conhece a verdade que liberta, você pode ajudar essas pessoas. É isso que eu estou insistentemente querendo colocar nesta tarde. Que você tem a resposta, você tem a solução, você tem a palavra de graça, essa palavra que gera vida, que tira as pessoas da ignorância espiritual, que tira as pessoas da morte, dos caminhos de destruição. Você não pode se calar. A sua voz é instrumento de Deus. Amém? Você pode nessa hora usar a sua voz para abençoar quem está próximo a você com uma palavra, com uma mensagem? Diga para a pessoa que está próxima a você: Jesus é a resposta, é a solução, é o caminho, é a verdade, é a vida. Você tem essa mensagem, a sua voz tem que proclamar essa mensagem. Amém? Dê testemunho do que Cristo fez em ti, para que a eleição se desperte no coração dos que ainda andam como filhos da perdição. Atos 26, versículos 15 ao 18. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. É o momento da conversão do apóstolo Paulo, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim como Jesus separou, conversou com o apóstolo Paulo naquele momento e o separou para levar o evangelho da graça de Deus àqueles que não eram judeus, chamados então de gentios. Ele disse:
abre os olhos, né, para lhes abrir os olhos, para os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Para quê? Para que essas pessoas recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, meu amado, minha amada, você tem esta missão. Muitas vezes as pessoas confundem missão com ministério. Missão. Qual é a nossa missão? Ide e pregai. Ou seja, todos nós temos a missão de falar de Jesus, de levar o evangelho da graça de Deus. Todos. E ministério? O que é ministério? Ministério, amados, é serviço. O ministério, ele é para ser exercido dentro da casa do Senhor, com os outros crentes. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Então, o ministério é o serviço, né? É o chamado que você tem para servir na casa de Deus. Seja tocando um instrumento, seja ensinando na escola bíblica, recebendo os irmãos na sociabilidade, participando do ministério, ajudando a colocar os versículos. Então, serviço é diferente de missão, ok? Agora, missão, quando nós falamos de missão, missão é para todos, sem exceção. Inclusive as crianças, como eu já mencionei aqui, também são missionárias, também tem essa missão, esse ide de pregar, de falar de Jesus, de ganhar almas para o reino, para Cristo. Deu para compreender? Então, olha o que está nas suas mãos. A missão de abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Para quê? Para que estes recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, há alguns aspectos que a gente precisa compreender. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 7, diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, veja-se Deus com letra minúscula, então não é o quê? O nosso Deus, amém? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. A nossa mensagem é Cristo, amém? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Você se recorda o dia em que Jesus resplandeceu em seu coração? Quanta coisa mudou de lá para cá, quantas coisas Deus já fez na sua vida, quanta coisa Ele já lhe ensinou, quantos livramentos já te concedeu. Não é verdade? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Jesus resplandeceu em nosso coração. Você pode agradecer a Deus pelo dia em que Ele resplandeceu a sua luz em seu coração? Você pode agradecer? Porque um dia Jesus, Ele, através da mensagem, chegou a você, da pregação, Ele chegou ao seu coração e hoje você conhece a sua graça, hoje você conhece o caminho, você sabe que está com os seus pés
conforme cantamos no louvor, né? Estamos no caminho. Os nossos pés estão firmados desse caminho. Lembrei o trecho. Desse caminho, dessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Né? Não nos desviaremos, porque aquele que está em Cristo, né, diz a palavra, ninguém vai arrancar de suas mãos. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a salvação da alma. Nós somos dos que avançam, não somos dos que retrocedem. Você está avançando nesta tarde, amém? Cada vez que você vem à casa de Deus, cada vez que você lê a Bíblia, que você ora, que você louva o Senhor, você está avançando. Nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, ou seja, somos frágeis, somos limitados, temos falhas, mas Deus nos ama. E diz aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? De nós. Então nós sabemos que quando nós falarmos, que quando nós anunciarmos, que quando nós transmitirmos a mensagem, nós somos sim falhos, nós somos sim frágeis, temos limitações, mas o Deus que está em nós, este Deus, Ele é a excelência. Levei um susto agora com o som. É a excelência que está em nós. É a excelência, o poder para transformar, para libertar, para curar, é Deus em nós. Amém? Então nós não precisamos ficar receosos, porque o poder que vai agir é o poder de Deus. Quem vai convencer é o Espírito Santo, não por força nem por poder nosso, né? Mas pelo meu Espírito, assim diz quem? O Senhor. Então, é o poder do Espírito Santo. É Deus em nós. É o Senhor através de nós. Nós não precisamos nos preocupar com relação a isso. Temos que nos preocupar em sabermos responder. Amém? Temos que ter a palavra do Senhor na ponta dos nossos lábios, né? Temos que ter, lógico, mente, coração e na nossa boca, né? Para que a gente, como leu no início, você pode voltar lá, Natan, no primeiro versículo da nossa mensagem dessa tarde? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você está pronta, está preparada para responder? Deus vai enviar pessoas até você, necessitando de ouvir o teu testemunho, a palavra da esperança que há em você. Esteja preparada, não tenha medo, porque nós vimos que a excelência é o quê? É Cristo em nós, né? Apesar de sermos vasos de barro, termos limitações e falhas, é Deus através de nós. Quem vai convencer, quem vai fazer a obra é o Senhor. Mas quem Deus quer usar? Você e a mim. A cada crente, a cada membro deste corpo, o corpo de Cristo. Porque todos nós temos essa missão. Amém? Todos nós. Homens,
mulheres, jovens, idosos, crianças, todos temos esta missão de pregar este Cristo que um dia morreu pelos nossos pecados, morreu por nós, mas está vivo, porque Ele ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, Ele ressuscitou, e este Cristo em nós é a esperança da glória, da eternidade nos céus. Amém? Amém. Então assim seja, assim nos disse o Senhor. Aleluia. Graças a Deus.